Segundas-feiras. Olha aí. Ah, o pessoal que está acompanhando consegue ver. Ah, que bom, fico feliz. De vez em quando vai ter umas participações especiais aqui dos meus filhotes. Beleza. Peraí, tô terminando aqui. Comentário. Eu mandei o card para muita gente e eles me confirmaram que acompanhar talvez não consigam, mas eles estão com interesse de assistir posteriormente a live. Ai, que massa, massa. É porque esse horário também, né, às vezes. Isso. Deixa eu ver, deixa eu tentar centralizar aqui. Porque, assim, é muito doido. Eu tô conseguindo ver, e aí. Enfim, vai ficar gravado. Eu até tava brincando com o André, que participou ontem da live, e ia acontecer a mesma coisa, né? Só que ele não comentou, ele não falou. E aí eu achando que tava tudo certo, que a gente tava de boa trocando aqui experiências, olhares, inclusive, expressões. Só que não, eu falei, olha, assiste aí depois a live para ver se limpa a memória, porque na live ela ficou perfeita, né? Mas eu vou ainda hoje tentar ver se eu consigo resolver isso para as próximas, né? Sim. Vou fazer mais 2 lives, mais uma na quinta-feira e mais uma outra também que eu ainda vou ver qual dia que eu vou marcar. Enfim, depois desses pouquinhos problemas técnicos aí, a gente vai iniciar agora a nossa terceira live do Cinema em Movimento. Nós somos MPC Filmes, que é uma empresa de realização, é uma empresa que trabalha também com projetos sociais e pensando o cinema como essa intermediação entre determinados temas, né, que a gente entende como temas importantes, que devam ser discutidos tanto em sala de aula quanto nas comunidades, dentro das universidades. Né? Então, esse projeto do qual eu faço parte é o Cinema em Movimento Circuito Universitário, que ele tem essa pegada mais voltada para a universidade. Né? É importante frisar que a MPC ela também trabalha com cinema nas escolas, que já é pensando em educação básica, e cinema nas praças, né? Que já é uma outra pegada mais de comunidade, né? Pensando ali um público mais espontâneo. O filme que a gente vai tratar hoje, ele particularmente assim, um queridinho para mim. Além das temáticas, né, ele também tem uma linguagem que a gente chama polifônica. Ou seja, ele usa vários tipos de elementos, né, tanto sonoros quanto imagéticos, para tentar criar essa narrativa. É um filme de 2020, ele, se eu não me engano, foi filmado ali entre 2018 e 2019, então ele tem uma certa pegada ali meio que ninguém solta a mão de ninguém, então ele tem essa coisa também muito da união. Tem algumas pessoas que olham de uma forma um pouco mais crítica, né, para esse filme. Inclusive, a gente teve que aplicar ele 3 vezes, né, presencialmente. Então, assim, foram 3 sessões presenciais e uma sessão que a gente está fazendo em live. Eu pretendo repetir, porque a gente tem essa possibilidade, a gente pode repetir mais uma live desse mesmo filme, né? Porque eu achei ele bem interessante para discutir. Então, a gente conseguiu na primeira live, ou na primeira presencial, a gente teve a participação da Kaique, do Eduardo e da professora Leide, né? E aí também foram pessoas bem importantes para contribuir para o debate. Na segunda oportunidade que a gente teve de aplicar essa sessão presencial foi na disciplina de direção cinematográfica, lá na Escola de Cinema. Então, a professora Joyce, que estava fazendo essa disciplina, ela é de São Paulo, e ela veio trazer essa bagagem para a gente. Aí eu conversei com ela, ela topou, e a gente conseguiu trazer de forma online a Preta Ferreira, né, para participar do debate. A Preta Ferreira é uma das artistas que está presente nesse filme, é maravilhosa ela.
super ativista ali do movimento negro e do movimento sem teto do centro de São Paulo, que é uma questão também que a gente observa, né, de muito do território, né, de São Paulo. Então, assim, ele é um filme que ele traz muitas dessas temáticas para a gente discutir. Eu acho que ele fala muito sobre questão de aliança também, né? E aí eu queria apresentar também o nosso grande convidado hoje, que aceitou, esse queridão, estar aqui com a gente para falar um pouco sobre esse filme, falar também da sua própria experiência, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, ativista, pessoa LGBTQIAPN+, que é o Carlos Wellington, que é esse pesquisador. Carlos, tu dá aula tanto na graduação 1 quanto na pós, né? Não, só na pós, mestrado em Pós. psicologia. Professor da pós-graduação de psicologia, sexólogo, bibliotecário, poeta visual, artista. É uma pessoa incrível que com certeza vai trazer muitas contribuições para esse filme, para a gente debater e pensar, né, além. Amo. E assim, já fazendo essa apresentação mais geral, né? Inclusive muito humilde, né? Porque assim, quando você me passou a sua bio de forma bem pontual, assim, é difícil a gente conseguir ter a dimensão de todas as coisas que você já fez, todas as coisas que você participou e essas ramificações, né? Mas enfim, também gostaria que, se tu te sentir de tu mesmo te apresentar, o que você gostaria de falar sobre você. E já iniciando, passando para você o debate, o que o filme te toca, né? Como é que o filme se apresentou para ti? Como é que foi essa tua experiência, esse primeiro contato com o filme? Se houve reverberações, se houve conexões? Vamos mais ou menos nesse tom inicial e aí você pode ficar mais livre para a gente ir debatendo. Lembrando que é uma conversa, né? Você vai falando, a gente vai vendo o que surge e vamos pontuando. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer bastante a presença do Carlos Wellington. E eu estou aqui também muito no lugar do aluno, que quero aprender muito, ouvir muito sobre o que você tem a falar, além do filme, né, dos seus outros estudos também. Então, acho que é isso. Com a palavra, agora a gente tem o Carlos. Eu agradeço, Thaleson. Agradeço muito o convite, a confiança, né, da gente estar ocupando esse espaço virtual. E eu queria fazer minha autodescrição rapidamente, né? Eu sou um homem cis, de fenótipo branco, né? Eu geralmente uso óculos, mas para eu poder enxergar de perto eu não preciso. Eu estou com uma barba cerrada, cabelos com algumas mechas, é preto, mas com algumas mechas aloiradas. Estou com uma camisa preta, estou sentado no quarto da minha casa aqui no centro de São Luís. E ao fundo, uma cortina que, obviamente, por motivos óbvios, recupera o movimento LGBT, né? As cores do movimento LGBT. Quando o Thaleson me fez esse convite, principalmente para este filme, para este documentário específico, eu fiquei muito curioso, porque há muito tempo eu queria ter assistido o documentário. Mas nós sabemos que, infelizmente, essa linguagem específica cinematográfica, que são os documentários, eles não necessariamente ocupam o lugar das salas de cinema, né? Infelizmente. Geralmente eles integram mostras, algumas sessões específicas, ou quando um documentário concorre a uma grande premiação badalada, aí geralmente entra no circuito comercial. E a oportunidade que nós temos de assistir esses filmes geralmente são nesses pequenos circuitos, nessas mostras. E eu fico feliz, né, que o Ministério da Cultura, a Petrobras e aqui na pessoa do Thaleson estarem fazendo esse projeto, porque eu acredito que a linguagem cinematográfica, que é uma linguagem artística, ela pode trazer, às vezes, eu como professor, eu percebo que levando um filme para ser exibido em sala de aula, e não naquela perspectiva do professor preguiçoso, né? Sim, Que, ocupar, né? não tem essa história, vou botar um filme e aí assistem, pronto. Não, ele tem uma função e um fim pedagógico, né? São filmes que suscitam aí um debate que a gente pode muito bem aproveitar relacionando com o conteúdo das nossas disciplinas. E esse filme, que há muito tempo eu queria assistir, aí eu já te agradeço a oportunidade. E eu peço que vocês que ainda não assistiram, aproveitem aí a senha, assistam, revejam,
que eu vou tocar em algumas partes bem específicas, que eu acho que vocês, quem viu vai lembrar, e quem não viu vai ficar com curiosidade, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um debate bastante interessante. E o Thalisson, né, pontua o período de filmagem, de produção, que a gente não pode perder de vista, que foi um período muito tenso no que diz respeito ao cenário político brasileiro, né? A produção, até o lançamento, pegou aí o golpe sofrido por Dilma, a ascensão do golpista Temer, depois a ascensão de Bolsonaro, depois a Covid, apesar deles não pegarem esse período, mas a gente vê essa tensão o tempo todo, né? Nas falas, não é? Nas falas, às vezes, inclusive, falas preconceituosas, eu achei fantástico, porque, primeiro, para onde voam as feiticeiras? O título, ele é muito instigante e pode passar batido. Às vezes a pessoa pode assistir o documentário completo e não entender a associação que os idealizadores e realizadores e produtores do documentário tinham a intenção. Mas nós não podemos perder de vista, deixa eu pegar minha bruxinha aqui, que há né? Elas foram historicamente silenciadas e muitas delas queimadas nas fogueiras. O que isso representa? A violência de gênero, a necessidade de silenciar vozes dissidentes, vozes que se opõem ao sistema, pessoas que tinham saber ancestral. Então, existe aí toda uma alegoria, uma analogia, principalmente em relação à dissidência da norma. O que são os artistas? Né? Artistas são pessoas. Eu sempre digo que a arte, quando ela está acomodada ao sistema, ela é uma arte fadada ao fracasso. Porque a arte, intrinsecamente, ela tem que ser revolucionária. Ela tem que causar incômodo. A arte, ela causa incômodo. Ela tira as pessoas da sua zona de conforto. E esse filme, que é dirigido por 3 pessoas, e aí eu queria falar especificamente da Liane Café, que o Thalisson com certeza assistiu Narradores de Javé, é um dos filmes que eu mais gosto por conta da história oral, a forma como ela filmou. E quando eu vi que era ela, uma das pessoas que assinava a direção, eu achei fantástico, eu sabia que sairia ali um produto de excelente qualidade. E Thalisson, tu pode me interromper, porque eu falo muito, tá? Não, pode falar, eu tô aqui só amando. Você pode interromper. E aí, eu não sei se as pessoas perceberam nos créditos, os atores, os artistas, eles foram creditados como co-roteiristas. Eu acho que isso é um elemento muito importante para a gente refletir, especificamente para esse filme. Esse filme, ele foge à lógica do documentário. Infelizmente, os nossos colegas, quando eles vão fazer os documentários, a gente meio que já sabe como é que vai ser feito. Alguém sentado, trazendo a sua experiência de vida, de repente aparece uma fotografia, uma imagem se sobrepondo à voz. Então a gente percebe que às vezes o documentário ele cai num lugar comum, quando na verdade pode ser feito inclusive na perspectiva experimental. Ali a gente percebia que tinha um roteiro, tinha uma linha de direção, mas era na rua. Não existe palco onde você não sabe o que vai acontecer e para você que é artista, você está ali numa situação completamente vulnerável. Vinícius, o nosso grande Vina, que está acompanhando aqui a live, quando está cantando, ele está se vulnerabilizando. Ele está colocando a corporalidade e a arte dele ali à disposição das pessoas que estão ali naquele momento. Tudo pode acontecer, inclusive nada, como diria a música, né? E aí, outra coisa que me chamou a atenção, a dedicatória do documentário, que é para uma deusa asteca, que a pronúncia do nome dela é completamente... é muito difícil, eu vou arriscar, né? Tlazolteotl, eu já vi também Tlazolteotl, então tem várias formas de chamar, mas é uma deusa asteca. Uma deusa asteca que é associada às artes cênicas, às relações sexuais, às dissidências de sexo e de gênero,
a questão da Mãe Terra. Ela é uma deusa com uma pluralidade de atribuições, mas especificamente pelo fato de estar associado à ruptura. Ela também ela purifica os pecados para que as pessoas adentrem a um outro universo. Então, também não deixa de ser uma alegoria, junto com o da feiticeira, de mostrar aí uma dissidência, né? É Nossa, uma isso deusa. faz todo sentido também com essa própria questão que você pontuou, né? Ele é um filme que ele rompe essa lógica que a gente chama, poderia pensar de clássica do documentário, né? Justamente ele pensa uma questão que é o dispositivo. O que é o dispositivo? Você estabelece um espaço, uma região, uma circunscrição, e a partir desse dispositivo você vai construindo essa narrativa, né? Não à toa que os artistas, os 7 artistas, eles são creditados justamente porque eles estão também nesse processo espontâneo e ali de interação e de criação, né? É muito vivo. E ter a representação dessa deusa, que é também a deusa das transições, que libera esses espaços, né? Também está muito colocado nesse lugar, porque a ideia do documentário é também viver. É a vida em São Paulo, é a vida desses artistas diante dessa crueldade, no sentido mais cru mesmo da palavra, que está ali, que é esse espaço urbano, esses corpos dissidentes dentro desse espaço urbano, e essa construção, e o que acontece dessa construção, né? Então, isso é uma questão que aparece muito forte. Por isso que eu te falo que, por um lado, isso também pode nos levar a uma percepção um pouco mais crítica, porque por mais que a Lili, né, que todo mundo fala mais simpaticamente, a Lili Café, ela colocou esses artistas nesse espaço, nesse ponto, né? De pensar o centro, e um centro que também tem ali, querendo ou não, uma apresentação meio decadente, porque você vê uma transição muito forte de populações e qual é esse recorte racial também, né, que é importante a gente frisar. E outras cenas que foram filmadas não apareceram no filme, por exemplo. Eles filmaram na Faria Lima, que é um centro do que a gente poderia pensar do neoliberalismo mais conectado com o fascismo. E por que isso também não apareceu no filme? Né? Então é uma das questões que aparecem e apareceram durante as apresentações e durante as discussões desse filme. Que é mais para a gente trazer elementos e ir pensando, né? Além desses pontos que eu acho que são extremamente válidos da narrativa, né? Do que coloca esses artistas nesse aspecto mais cru e mais também sensível e abertos para construir quais são as contrapartidas disso, né? Qual é o lugar e também qual deveria ser a preocupação que o diretor dos produtores tem com esses artistas. Será que essa vulnerabilidade ela também não é perigosa? Isso é uma questão também que a gente poderia pensar, né? Até que ponto a arte ela também não está atravessada por uma determinada insegurança, né? E aí ainda mais trazendo todo esse contexto que a gente está falando, desse pós-golpe, dessa agitação, dessa polaridade que tem momentos ali, e aí já talvez atravessando algumas organizações aqui, mas enfim, a gente vai fluindo. Tem momentos ali, por exemplo, aquela cena que a Alves, né, a Ave, ela vai mesmo pro embate. Eu fiquei assim, gente do céu, ela vai levar e vai acontecer alguma coisa e foi pro embate, né? Então, assim, a gente que assiste, a gente tem essa percepção, mas qual seria também a percepção que esses artistas tiveram? Então, é uma questão que a gente também fica se colocando no lugar, né? É fantástico. É interessante porque a escolha do local foi feita por eles. Tu viu, né? Aqui está bem decadente. É E, uma fachada de uma loja, né? Fechada, pichada. E eles trabalharam a linguagem artística que foi trabalhada, que foi capturada pela imagem, foi a performance. A Marina Abramovic, ela tem uma fala muito interessante que ela diz que as performances
principalmente as que são feitas nas ruas, elas atraem pessoas perturbadas. Mas ela não quis dizer isso num tom preconceituoso. Preconceituoso, sim. Ela quis dizer que performances em ruas, elas tiram as pessoas do eixo de normalidade, de entendimento de normalidade. E aí cada uma reage de um jeito, né? Então a gente está ali suscetível a qualquer coisa. Imagina se fosse feito, Thaleson, na Rua Grande. Para quem não sabe... Fiquei pensando, gente, vamos fazer... A Rua Grande... Eu não. A Rua Grande é uma loja de comércio aqui que é chamada de Rua Grande por conta de sua extensão e ela é toda tomada por comércios. Então a rotina são as lojas abertas e os vendedores e as pessoas. Imagina serem ocupadas por artistas não binários, transexuais, travestis, indígenas, pessoas pretas, periféricas, fazendo performances não pensadas de uma forma orgânica, mas que surgem espontaneamente, vestindo roupas, se caracterizando. E outra coisa que eu achei interessante é que as pessoas, elas não eram só espectadoras, tu reparou? Era dada a elas o direito de também performar. Exato. E assim, e quando tu fala da ave, né, no momento em que ela se confronta a um pastor, que essa parte é fantástica, diz assim, por que você está falando olhando para mim? Sim. E ela tem uma fala muito expressiva durante o embate dos dois pastores, o pastor Henrique Vieira. É interessante você ver algumas figuras que, com o passar do tempo, estão em outros espaços, né? A Érica maravilhosa lá. Aí, Marcelo, meu marido, olhou, gente, como ela está diferente. Aí eu contextualizei, olha, já tem aí, o filme tem 4 anos que foi lançado, isso aí foi gravado antes, então tem todo o percurso. Ainda bem que agora nós temos ela, junto com o pastor Henrique Vieira, no Congresso Nacional. Sim. Mas, eu não sei se tu reparou, Thaleson, mas tu reparou que o pastor, sem ser o pastor progressista, sem ser o pastor Henrique Vieira, ele respeitava o pronome da ave. Sim. Ele chamava ela por ela. Eu de mesmo ele apresentando ali, que é pecado, que vai pro inferno. Né? Aí eu fiquei, olha, me deu assim, mesmo. E ele se abriu para o confronto. Ali estava ali um embate, mesmo ele convicto da sua verdade, ele falava, né? A maioria aplaudia. Sim. E aí a Câmara fez um jogo de cena muito interessante, que a gente percebeu quem era que aplaudia, né? É sempre os mesmos marcadores, é sempre o mesmo indivíduo, né? Homens aparentemente cis, aparentemente heterossexuais, né? Então, confirmando ali que o que aquele pastor conservador estava reforçando. Né? Tem a parte dos indígenas, eu achei fantástico, né? Primeiro porque a população indígena sempre é tratada nessa perspectiva exótica. Isso. Estão ocupando ali, como assim não estão na sua aldeia? Estão aqui no centro de São Paulo, né? E aí as pessoas passavam, olhavam, sempre numa perspectiva ali de exótica, né? Quem são essas pessoas? Por que estão ocupando esses espaços? E o filme, ele oportuniza... Nossa, é um filme que traz milhões de debates. Ele vai para a Preta várias ramificações. Já passou por aquele problema terrível, né? Que foi presa injustamente, violência policial. A gente tem ali o debate da população indígena, do movimento dos sem-teto. A gente tem um momento também muito importante sobre lugar de fala. Quem é que pode ocupar determinado lugar? E de repente trazem ali a Judith Butler em vídeo, né? Para trazer isso que tu pontuaste logo no início da fala, das políticas de aliança, né? E que políticas de aliança não são políticas necessariamente de amor. Em alguns momentos eu tenho que me aliar, sabendo ali onde eu tenho que retroceder, onde eu só tenho que fortalecer, onde não é o meu lugar de pegar o microfone e falar, apenas de fortalecer a luta. Traz ali... Por isso que eu falo que um filme desse, eu vou trazer milhões de teorias, inclusive da ou então da ciência política. Mas um filme desse,
que é mais pé no chão, que traz gente como a gente, ele consegue trazer, inclusive, a teoria de uma forma material. Ali tem debate sobre luta de classes, sobre ocupação de terras improdutivas, sobre a questão dos territórios indígenas, sobre a questão da moradia, sobre a questão de corpos desviantes, sobre a questão de qual lugar que a arte ocupa no cenário nacional. Olha o tanto Temas, sem né? parecer didático, sem parecer chato, não é verdade? Até porque, né, o filme, ele acompanha esse ritmo, porque, assim, a gente tem um elemento muito forte ali, que é a sonoridade. Né? A Sim. sonoridade, e é engraçado porque, assim, tem momentos que são extremamente caóticos e frenéticos e você não percebe, porque você está completamente imerso, né, naquela narrativa. Tanto que, assim, você percebe que tem uma crescente desses barulhos que também estão muito conectados e querem reproduzir, querendo ou não, o ambiente da cidade e dessa cidade caótica, dessa cidade que ela transita de uma maneira muito impessoal, até você chegar a um ápice que é o grito da Preta Ferreira. Né? Ela dá aquele grito, aí você tem um corte, e aí a coisa começa a acalmar. E aí a gente vai tendo. Aí é que a gente percebe que a gente estava no caos, e que aí a gente vai para um outro momento do filme, um pouco mais brando, e aí ela se apresenta. Né? E aí ela se apresenta com toda essa força de representação que ela tem, né? E aí ela se coloca ali. Então o filme também ele tem vários outros momentos onde essa sonoridade ela nos ajuda a ter quase que essa paisagem, né, imersiva e sensorial. Isso contribui, com certeza, foi uma escolha da diretora, né, dos produtores, para trazer esse movimento sensorial, que é recuperando aquilo que tu falaste no começo. Eu também acredito que o cinema e o filme, né, a produção audiovisual, ela é essencial, ela pode ser muito bem utilizada dentro de sala de aula, né? Obviamente que a partir do momento que a gente aplica um método para trabalhar com isso, não é só a ocupação de um horário, não é só a exibição pela exibição, né? É discussão, é o recorte também, porque a gente não necessariamente precisa trabalhar com um filme inteiro, um filme como esse. A gente poderia escolher, sei lá, algumas cenas e dessas cenas a gente faria aulas e aulas, né? Até porque ele tem essa perspectiva de temas que são muito ramificados, mas também que são muito conectados. E eu acho que isso que é muito interessante, porque a gente observa que por mais que tenha toda essa ramificação, por mais que tenha todo esse emaranhado de temas, eles estão conectados. Eu acho que isso que é muito importante a gente pensar quando a gente reflete sobre a questão da aliança. Então a gente tem ali populações e grupos, né, movimentos que uma determinada elite branca coloca e sempre explora como se fossem separados, né, e eles instigam essa separação, eles instigam que a gente não se enxergue de forma identitária, porque, retomando até uma própria fala do André, que a gente discutiu ontem sobre o filme Rio Negro, a gente ainda está falando do mais básico, que é o oprimido e o opressor, não é? Então, assim, essas discussões, essas bolhas que elas vão se fortalecendo dentro dos próprios movimentos, elas são importantes porque, sim, existem pautas que precisam ser defendidas de forma singular, mas também é uma questão de fazer essas alianças, né? E uma coisa que aparece também muito no filme é uma frase que não é fácil fazer essas alianças. Isso nunca é fácil, né? E aí, um pouco antes dessa cena da Judith Butler aparecer, acho que é a Tatá e a Preta que estão conversando, né? E a Tatá, ela esteve numa ocupação do centro, né? E ela falando com a Preta Ferreira lá, porque a Tatá sofreu uma questão do uso do banheiro, né? Então ela queria usar um banheiro, e aí o pessoal que estava lá e aí a gente faz essa interseccionalidade do machismo, né? Para aparecer, e aí ela fala, né? A Tatá e a Preta falam: olha, a gente, mesmo aqui no filme, a gente teve que ceder, eu cedendo do meu lado, ela cedendo do dela, para que a gente conseguisse se entender e construir juntos, né? Então, acho que o filme também tem essa coisa da aliança e do discurso da aliança, né?
Eu acho que tu tocou no ponto central da política de aliança, que é a questão da seção. Por exemplo, eu que sou dos movimentos sociais, nós que somos do movimento social, que pesquisamos, que vivemos o gênero e a sexualidade, nós estamos a 1.000 quilômetros de distância do que a sociedade cis heteronormativa pensa. Como é que eu vou levar esse debate para cobrar políticas públicas, para a gestão pública que está lá atrás, que tem todo um vocabulário ainda binário, que tem uma questão de trabalhar com a burocracia, com fichas, com formulários. Aí é que entra o que a Preta Ferreira fala de ceder. Como é que eu posso ceder em um determinado momento sabendo que eu vou poder avançar mais lá na frente? Como é que a gente vai poder ocupar alguns espaços sabendo ali que a grande maioria que está ali não seria acostumado, não está socializado ainda acerca de outras demandas, de outras corporalidades. Mas a gente precisa de alguma forma ocupar, porque também surgiu essa fala no documentário, porque o corpo dissidente educa. Por isso que é importante que nós tenhamos mulheres trans e travestis nas universidades. Eu sempre digo que já passou da hora de serem objetos de pesquisa para serem elas próprias produtoras do conhecimento. Exatamente. Então, mas tem que ocupar. Então, ocupando o espaço, você educa. Né? Todas as corporalidades e identidades dissidentes ocupando esses espaços hegemônicos, inclusive higienizados, eles causam aflição, mas também educam, porque obrigam as pessoas a entender dentro da corporalidade da vivência daquela pessoa as suas demandas, as suas necessidades. Tem uma fala, Thaleson, na verdade o filme tem um momento, aparecem alguns momentos tensos, que algumas pessoas xingando ou querendo brigar. No momento lá da roda, da disputa dos pastores, tem uma briga entre duas mulheres. A Preta e alguma das que estão lá. Tem uma hora que fica bastante tenso. Por quê? Porque falar sobre gênero e sexualidade, nossa, isso causa disparos nas mentes das pessoas de tal forma que é um debate que às vezes incorre na violência. Porque ao contrário de inflação, que muita gente não sabe exatamente o que significa, quando você fala gênero e sexualidade, ela atribui algum significado àquilo. E hoje o significado é sempre positivo ou negativo. E se for negativo, geralmente ele vem carregado com uma violência. Né? Não quero, vocês querem não sei o quê, vocês querem trazer esse debate, aí começa aquela confusão que a gente conhece muito bem. E no momento da filmagem na aldeia, quando se fala da invasão dos povos da terra, dos povos originários, tem uma fala de uma indígena anciã, bastante interessante. Ela fala, eles não sabem onde enterramos nossos avós. Eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, né? Nós falamos de disputa, o cara lá dizendo, essa terra é minha, eu comprei, eu tenho direito sobre ela. Vocês querem causar confusão, eu já tentei negociar, e ela chega com essa fala, eles não sabem onde enterramos nossos avós. Para você ver que até o uso da terra é diferenciado. É um uso integrado. Sim. Nossa, eu fiquei... Não é só aquela coisa separada, não é só o recurso, não é só o objeto, vai para além, né? E tem até acho que nessa mesma parte do filme tem um outro indígena também que ele fala que ele não entende o porquê uma família vai precisar de tantos hectares, de tanto espaço, né? Que para ele não faz sentido, porque a terra, ela não é esse objeto, ela também faz parte da vida, né? Então ela está muito mais integrada. Então isso é uma questão que aparece muito forte também, né? Aí tem momentos também engraçados, por exemplo, quando tem o imigrante latino que ele está usando uma máscara, ele faz uma denúncia, né? Que é perseguido. Aí os artistas instigam, mas por que você não tira a máscara para a gente poder te ouvir melhor? Ele falou, não, eles vão saber quem eu sou. Porque justamente a questão da censura, da perseguição, é muito difícil a gente se posicionar nessa sociedade. Você paga um preço muito alto quando você se posiciona, né? Mas a arte ela
ela tem posição, Sim. né? A arte, ela tem posição. Então, quando o artista diz, eu não me meto em política, eu não, a minha política é a arte, tudo bem, mas você dizer que está tudo bem do jeito que está, você está compactuando com a ordem social vigente. E a arte, ela está aí para dizer, a arte, pela sua natureza, é disruptiva. Né? O que é performance? Tudo pode acontecer. Na rua, principalmente. Os artistas, as artistas que estavam ali sabiam que a qualquer momento poderiam sofrer algum tipo de agressão, porque estavam usando roupas, como eu falei anteriormente, que não são o habitual daquele espaço. Né? Isso mexe, mobiliza, né, com a imaginação das pessoas. Eu queria só fazer menção a algumas pessoas que apareceram no documentário. A Helena Vieira, que é uma pesquisadora de gênero maravilhosa, que eu já tive uma mesa com ela. A Mara Moira, que pesquisa o Pajubá, o Bajubá, ela tem uma fala muito significativa para falar que essa linguagem é uma linguagem de resistência e de travestis, né? A Renata Machado, a maravilhosa, que já esteve aqui em São Luís, além da Erika Hilton, obviamente. Claro. E tem um momento que eles mostram, quando se fala da ocupação de espaços políticos, da Silvia Rivera, né? Então, eu acho que nem todo mundo, às vezes, pode saber quem foi a Silvia Rivera, mas ela, junto com a Marsha P. Johnson, elas foram as principais protagonistas do movimento Stonewall, né? Que é aquela rebelião que aconteceu no bar dos Estados Unidos, que acabou dando morte para as paradas do orgulho que se sucederam. A Silvia Rivera é periférica e latina e a Marsha P. Johnson periférica e ambas mulheres trans e travestis, né? Então, essa rebelião ela foi protagonizada por pessoas trans e travestis e latinos, pretos e periféricos. E a Silvia Rivera, na cena que é mostrada, é o momento em que o próprio movimento, e isso ainda acontece, quer silenciar ela. Porque a Silvia Rivera, ela utilizava a política do escracho, que é a política de causar dissidência nos espaços, né? Inclusive nos espaços políticos. E naquele momento, o movimento social LGBT ele queria meio que dialogar com o poder público, mas só algumas pessoas poderiam ser ouvidas, algumas pessoas higienizadas, e a Silvia Rivera, a sua própria corporalidade, rompe com isso. E eles não queriam permitir ela falar. Aí ela pegou o microfone, começou a falar, as pessoas começaram a vaiar. Isso fala muito, inclusive do movimento social ainda hoje, né? De quem é que pode falar, né? Quem é que tem um discurso autorizado, né? Você pode até ir, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, tem algumas condicionantes para a gente refletir. E quando a gente pensa em gramática, né, isso é muito sério, porque para além dos recursos que você tem ali de signos, né, linguísticos, os significados culturais, né? Então você trouxe, por exemplo, o Pajubá. Pajubá é uma forma, né, de apresentação, de comunicação, que ela tem um contexto, ela tem uma necessidade, ela tem um porquê. E aí eu também fiquei pensando muito nessa questão do português, né, que também tem já uma conexão com a Lélia Gonzalez, a questão dos movimentos negros, e como realmente pensar isso dentro das universidades, dentro desses espaços, é uma coisa que é muito necessária e que eu te falo assim, e já é um... Caiu? Não, tá só deu uma travadinha. Eu fiquei com medo também de que fosse cair. E que essas formas de linguagem, eu, por exemplo, eu tenho percebido que a universidade, de uns tempos para cá, ela não tem mais trazido, não tem mais incorporado tanto essas pessoas. Eu não sei se é uma perspectiva equivocada, mas, assim, parece que de uns tempos para cá, essas identidades, né, elas têm se integrado a algo mais comum, algo mais geral. Eu não sei se é uma perspectiva minha ou se isso tem alguma reverberação na realidade. Poderia comentar um pouco sobre isso, assim, como é que tu, no teu papel de professor, que está ali na universidade, que vive, né? Não só a universidade, mas esses espaços também. Como é que é a tua perspectiva, a tua percepção com relação a isso, né? E também, tipo, já fazendo um pouco um comentário sobre o que seria cota para pessoas trans dentro da universidade, que eu acho que também tem a ver com aquilo que a gente falou sobre essas pessoas elas pararem de ser objeto e começarem a ser produtores de conhecimento. Perfeito, Thales. A linguagem, ela oprime.
a linguagem. Eu sempre costumo dizer que no fingir dos ovos, ninguém fala o português corretamente, né? A gente dá alguma escorregada, a não ser as pessoas mesmo ali que se formam em letras, que estudam o tempo todo. Então, ninguém domina essa língua com toda a sua exatidão. E ela sequer é a nossa língua nativa, né? Ela é uma língua do colonizador. Então, e outra coisa, a linguagem e a língua, ela tem que servir à população. Ela tem que servir ao fim principal, que é o da comunicação. Eu preciso falar e ser entendido, para que a pessoa consiga manter algum nível de comunicação que exige outros elementos. Então, ela tem que servir à população, e não a população se adequar a ela. Então, principalmente quando se fala na linguagem neutra, eu acho muito desonesto esse debate, porque as pessoas, estão acabando com o português. E fala isso a pessoa que usa Pix, que usa Job, que usa Job. Então, é muito fácil falar a língua hegemônica do colonizador e querer diminuir uma linguagem de povos subalternizados, né? Então, é um debate falso, é um debate desonesto, né? Então, eu nem entro muito nessa seara, porque a própria materialidade mostra que é um debate que, na verdade, tenta colocar a linguagem hegemônica, inclusive do colonizador, em detrimento dos povos subalternizados, né? Então, o português nem é a nossa língua nativa, né? Nós temos milhares de línguas indígenas que fazem parte da construção histórica desse país. E na universidade, a ciência ainda é feita por pessoas brancas, cis, héteros. Se tu pegar o ranking dos maiores pesquisadores, e leia-se maiores pesquisadores, aqueles que mais produzem, né? Em rankings quantitativos, não necessariamente qualitativos, que aquele material traga alguma reverberação na sociedade. São pessoas brancas. E geralmente são da área de exatas, da área da saúde, não tem muitas pessoas da área das ciências humanas e sociais, que é um outro tempo. A pesquisa e a devolutiva na área das ciências humanas e sociais é um outro tempo, né, de fazer pesquisa. E o que eu percebo? Existem temas hegemônicos, né? Existem, por mais que tenham alguns cursos, inclusive na área de humanas e sociais, que a gente pode pensar, lá é de boa, o debate sobre gênero e sexualidade, lá fácil, não sei. Mas aí quando você pega o projeto pedagógico do curso, não existe essa discussão. Ou então é uma disciplina eletiva, só faz quem quer. Então, que tipo de profissionais nós estamos formando, né? É para atender uma parcela da sociedade ou a possibilidade de atender toda uma sociedade, né? É lógico que a gente não pode jogar toda a esperança numa matriz curricular, em disciplinas, mas você nem sequer falar sobre, isso revela muito sobre quem é formado, sobre as áreas. Como eu sou uma pessoa autodeclarada LGBT, eu acho que na história desse mundo não tem ninguém que não saiba que eu sou uma pessoa gay, né? Inclusive, eu gosto de usar a palavra qualheira, gente, para quem não for Qualheira é maravilhoso. Porque, né, nos define muito enquanto identidade maranhense, piada, gay. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou qualheira. E nas minhas apresentações, para além dos currículos, eu digo que eu sou um homem gay, né? E eu sempre sinto, assim, nesse momento, um certo clima pesado assim, na audiência, porque não é habitual. Por mais que existam professores e professoras que as pessoas saibam da sua orientação sexual, mas é diferente de você verbalizar e dizer com orgulho, né? E aí eu sou muito demandado, né? Eu fico preocupado, porque eu acho isso muito ruim. Não era para ser... eu sou muito chamado para fazer bate-papo em determinados cursos, sou chamado para algumas disciplinas eletivas, mas é uma vivência de um homem gay cis, né, que está ali, que tem os seus inúmeros privilégios, né? Ainda é um corpo higienizado ali, vai ser um LGBT, mas é o Carlos, então cadê a passabilidade, né? Isso, exatamente. Então, não deixa de ser problemático também, mas ao mesmo tempo não ocupar aquele espaço também seria ruim. Então, a gente tem aí um duplo problema, né? Que é muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder a oportunidade de trazer esse debate, né? Mas a gente percebe que até a pessoa que é escolhida está ali numa perspectiva muito higienizada, alguém que já tem doutorado, que já está inserido ali numa perspectiva. Eu tenho recusado alguns convites ultimamente e tenho feito indicações, né? Que eu acho que também é uma estratégia bastante interessante.
até para a gente mostrar que tem ali uma pluralidade de pessoas que podem estar contribuindo, com convivências muito mais interessantes, inclusive, que eu acho que podem estar trazendo a sua corporalidade de vivência para dentro da universidade. Só que eu tenho percebido também que as pesquisas que versam sobre gente, na verdade, tem uma onda conservadora muito grande, não só na universidade. Apesar de nós termos aí uma presidência progressista, mas ainda existe aí uma caça às bruxas, trazendo aí o título, né? Eu também estou para pegar a minha vassourinha para sair, para fugir. Não vai dizer para ninguém para onde essa feiticeira vai. Pois é. Então, a escassez de temas sobre isso. Você vê poucas pessoas falando sobre. Às vezes, eu escuto muito isso. Às vezes, a discente tem interesse de pesquisar sobre, mas é recusado nos departamentos porque não tem professores que pesquisam sobre isso. Né? Olha aí a lacuna, né? Eu, como professor, eu não pesquiso só gênero e sexualidade. Eu pesquiso outros temas. E quando alguém me chega com uma provocação, eu me sinto instigado. Eu digo, opa, a gente pode aprender junto. A gente pode construir. Eu não me furto a não permitir que aquela pessoa desenvolva a pesquisa que ela quer, única e exclusivamente por eu não querer sair da minha zona de conforto por causa daquele objeto não ser o meu objeto de pesquisa principal. Eu acho que isso não é ciência. Exato. Né? Cadê? O pesquisador já morreu, né? Eu não quero mais, eu quero ficar na minha zona de conforto. Quando, na verdade, produzir quantitativamente, entregar milhões e milhões Sim. de artigos que são sobre a mesma temática, e aí você chegar ao final do ano, consegue lá um prêmio. Isso. Que tipo de qualidade científica é essa, né? Quem é que quer sair dessa zona de conforto? Não quer, dá trabalho, né? Dá trabalho. E aí eu tô na academia, eu tô nos movimentos sociais, em partido político, na arte, né? Eu sou poeta, esqueci de falar, tenho que falar que, né? Claro. Eu sou poeta, eu tenho um romance escrito, que eu já escrevi, que é Os 12 Trabalhos de Vênus, né? Que é um romance, já foi publicado. E eu estou em vias de lançar no próximo ano, meu marido aí mandando beijo. É o Beijo, Marcelo, amor. gente! Oi, Marcelo. E aí eu vou lançar no próximo ano o Kazumba Queer, né? Que iniciou como um projeto de performance, porque eu associo a performance com as minhas poesias autorais. E eu também vou começar a trabalhar ela na perspectiva visual, né? Então eu vou colocar elas utilizando a arte visual também. Então por isso que eu me autodeclaro enquanto poeta visual. Que é justamente, são poesias assim, eu não rimo amor com dor, né? Falando sobre figuras históricas, LGBT, falando sobre as dores LGBT, que é o lugar que eu ocupo, que eu tenho mais facilidade de trazer um debate, né? Então são poesias grandes, eu não consigo decorar minhas próprias poesias, né? Até porque a poesia surge em um determinado momento e surgiu naquele momento, né? E é isso. É algo muito vivo, é muito orgânico, né? Se torna algo que realmente você não tem mais controle, né? Uma dimensão que está ali para além de você. Eu acho incrível, incrível. E assim, só retomando um pouco sobre essa questão que você pontuou, sobre os currículos, né? Olha, eu vou te falar. Eu fiz graduação em História, né? Eu sou formado em História. Aí eu me desiludi um pouco com a História, comecei a fazer Economia. Gente... Aí acabei fazendo mestrado em Economia e aí agora eu voltei para o doutorado em História. E uma coisa que eu percebo muito, assim, que tem cada vez mais... Tu fez qual mestrado socioeconômico? Mestrado socioeconômico? Foi. Fiz É o mesmo do magistério. olha só! A minha turma era de 2017, acho que é isso. E aí agora voltando para o audiovisual, que é algo que eu sempre quis fazer, mas enfim, por N motivos, eu nunca consegui levar isso adiante. Mas por que eu estou falando isso? Para colocar que, por mais que eu esteja, né, o meu caminho seja dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas, que é a história, eu vou te falar que a história, ela é, dentro das ciências humanas, a mais conservadora. Porque, assim, olha, eu nunca li Lélia Gonzalez dentro da universidade, dentro do curso de História. Eu nunca li Abdias de Nascimento.
a gente não tem nenhum tipo de disciplina, de matéria, de interconexão com qualquer coisa voltada à identidade queer, à historicidade dos movimentos LGBTQIAPN+. Então, assim, a gente dentro da história... E é difícil quando você tenta manifestar essa demanda de você ser ouvido pelos professores, porque assim, isso está na gênese, né? De como a própria história ela foi se formando. É uma ciência que, por muito tempo, quis utilizar métodos das ciências naturais para aplicar nos seus estudos. É uma ciência que, inclusive, é vista majoritariamente como masculina. E aí tem até uma brincadeira que eles fazem, a literatura ela seria esse aspecto mais feminino e a história seria esse aspecto mais masculino. Então a gente vê que na Gênese tem uma questão aí, né? E que ela vai passando de geração a geração e para você conseguir ir para outras discussões, você tem que ir para outros caminhos. Porque dentro da história a gente não consegue, né? E aí o audiovisual hoje em dia ele tem me permitido, e óbvio, quando a gente vai chegando em determinados estamentos da pós, né, da pós-graduação, a gente vai tendo um pouco mais de autonomia. Então, a gente já vai conseguindo colocar o pé e dizer, não, eu quero estudar isso aqui, eu quero levar meus saberes para esse outro movimento. Então, por isso que eu te falo que eu tenho percebido que as gerações atuais, elas têm aceitado muito essa conformidade, né? Isso que já está colocado e estabelecido, padronizado. Então, por isso que eu tenho essa sensação, me causa às vezes uma certa aflição de que talvez esse fascismo, esse conservadorismo, ele tenha se introjectado mesmo nos comportamentos mais sutis. E aí isso me dá uma agonia às vezes, porque, por exemplo, a exibição desse filme lá foi na Semana do Calouro, né? Aparentemente teve uma boa repercussão, né? Dentro dos alunos, mas a gente ainda observa, porque tem uma cena que o Lodi, eu acho que é o Lodi, que ele mostra. O Gabriel. Ele mostra, né? Ele mostra que ele tem que mostrar a ali. E aí, a nudez. Linda. Ela aparece ali. Diga-se de passagem, né? Linda. Não é sexualizado, né? Exatamente. Não é uma coisa... É bonito. É verdadeiro. Plástico, é artístico, está condizente com a narrativa. Tipo, não é gratuito, mas mesmo assim, naquela exibição você percebe os olhares, né? Que ali causa algum certo incômodo e parece que tem uma coisa, uma narrativa de que essa geração, eles têm uma certa aversão à sexualidade, né? Uma aversão ao corpo. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, conectando também com essa importância do filme, né? E o que é o nosso corpo, por que o nosso corpo ele também precisa ser saudado, né? Isso que tu me falou, eu lembrei não sei se tu assistiu o Manifesto Travesti, da Renata Carvalho. Ela não preciso ver. Precisa, muito bom. Ela, no final, ela pergunta, você tem toda a narrativa da vida dela, né, com o contexto social e político, e aí ela pergunta se ela deve mostrar ou não o corpo nu, né? Aí ela deixa em aberto para a plateia decidir. E aqui em São Luís, a plateia decidiu que não seria necessário. Eu entendi o posicionamento da plateia, até por conta de toda... Porque, assim, falando assim, eu estou isolando o momento, mas tem todo o contexto, claro, né? A plateia entendeu que a gente já conheceu a história da Renata Carvalho, que a corporalidade dela já tinha sido apresentada. E a apresentação da genitália dela não seria necessária. Não foi nem numa perspectiva puritana, não. Eu entendi que a plateia acompanhou o percurso, né? Mas fazia parte do contexto e ela apresentou a nudez, que também fez parte do contexto, né? Então, o corpo nu, ele sempre causa essa aflição, né? O problema é que as pessoas, quando se utilizam pela perspectiva artística, as pessoas não entendem que ali tem um contexto, né? Ninguém fica nu de forma gratuita numa perspectiva artística. Se você vê, eu falo muito da Marina Abramovic, eu vou até dar um curso sobre ela,
Porque Opa, onde é que se inscreve? ela, e toda, a maioria das obras dela ela está nua. E nunca numa perspectiva sexual, né? Mas numa perspectiva aliada ali à perspectiva da arte, né? E o momento em que o Gabriel se apresenta despido, e quando eu falo despido, não apenas despido na perspectiva do corpo, mas também enquanto subjetividade, ele está ali num contexto condizente com tudo que foi apresentado, com tudo que foi discutido. As pessoas se sentem incomodadas, porque assim, nós já transitamos por esse universo, né? Algumas pessoas vai ser a primeira vez que viram um corpo trans, de um homem trans, um trans masculino e nu, né? Então isso causa aquela... Não foi nem numa perspectiva objetivante, nem gratuita, né? Tem ali um contexto, mas não deixa de causar um frisson. Infelizmente, a gente tem valores trocados na sociedade. A gente vê denúncias de corrupção, de extorsão, de violência, violência de gênero, mulheres sendo espancadas. Isso não causa comoção, isso não causa debates efusivos, né? Dizer que isso sim é imoral, isso sim não deveria acontecer na sociedade. Mas quando aparece o corpo nu, aí já causa, né? E aí eu não sei se gerou algum desconforto a exibição. E às vezes todo o contexto ali debatido do filme, ele fica único e exclusivamente direcionado para um único momento, né? Então, mas é interessante porque para mostrar que o corpo, a corporalidade, a nudez na arte, ela é necessária também para causar esse frisson, para que as pessoas percebam que ali é apenas um corpo nu sendo utilizado numa perspectiva artística. Ali não está com a intenção de afrontar, de causar algum tipo de desconforto, mas mostrar que ali é uma vivência que existe, né? Que está sendo usada para a arte. Né? E como você falou, né, tipo, ela não está ali de forma gratuita, contribui Isso. tanto para a estética do filme, quanto para a narrativa, né? E também uma outra questão que é normalizar. Por que não? Né? Por que não Sim. trazer a normalização também dessa apreensão, né, visual desse corpo? Porque ele está ali, né? Ele existe, ele convive, né? Então, acho uma coisa muito interessante também. A gente já vai, olha, a gente já tem só 5 minutos. Passa rápido, né? Sim. Assim, eu sei que tem muitas coisas que a gente tem ainda para falar e reverberar. E com certeza, quando a gente se encontrar aí pela rua, a gente vai comentar ainda mais sobre esse filme. Mas aí eu gostaria, assim, de a gente já encaminhando para algumas considerações finais. Eu queria saber um pouco mais desse impacto, do que foi para ti, né? Essa experiência, tanto de assistir o filme, eu amo, tanto de assistir o filme, de conectar com as tuas vivências, com as tuas leituras, e pensar também, assim, momentos que tu poderia citar do filme que mais te impactaram, né? E colocar mais alguma questão que tu queira abordar, já pensando nessas considerações finais. Eu gostei muito de saber sobre essa questão do manifesto, né, que a Zumbac vai vir. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais e falar também pra gente um pouco mais do curso da Abramovic, porque até eu fiquei interessado em fazer essa inscrição. Então, aí a gente vai dando esses encaminhamentos para finalizar, tá? Então, pode ficar à vontade. Não, causou a fome com a vontade de comer, porque quando o Thales me mandou, especificamente para esse filme, eu já conheci, já tinha assistido o trailer e a sinopse, né? Eu só não tive a oportunidade de ter assistido. E como eu acredito na ancestralidade, nos encantados, eu digo, opa, tem alguma coisa aí. Convite aceito, tanto que eu não dei trabalho para o Thales. Convite aceito, vamos só fechar o horário, qual é a foto que tu quer, eu te mando minhas fotos artísticas e vamos fazer a coisa acontecer. Assisti o filme, meu marido até filmou me flagrando lá. Eu assisti o filme. Quando a gente vai assistir o filme numa outra perspectiva, né, eu ficava anotando. Aí tá lá, a cena tá, para poder não me esquecer, né? Porque a gente às vezes esquece. Mas ele é um filme, porque assim, o Brasil é um país que flerta o tempo todo com a censura, que flerta o tempo todo, e tu como historiador sabe bem disso, né? É um país que flerta o tempo todo com o conservadorismo. A ditadura está o tempo todo aqui, ó, soprando no nosso ouvido. Ah, eu estou por aqui, ainda estou aqui, Ainda estou aqui.
E aí você fica assim, meu Deus. E quando você é artista, né? E trabalha principalmente na perspectiva da arte, voltada para o gênero e sexualidade, aí que você vira assim o alvo maior, né? Então, eu acho que é o momento de todo mundo se unir, da gente entender que essa censura ela continua, né? Esse conservadorismo, a gente tem que se apoiar, se fortalecer. Talvez, de repente, fazer algo parecido ali na Rua Grande, vamos lá, nos Bora! ocupar aquele espaço, causar uma tensão, um frisson, eu acho que é interessante. A Marina Abramovic, ela é muito polêmica porque tem uma parcela do campo cultural, que inclusive eu vou falar sobre isso no curso, que não gosta dela, né, porque diz que ela cedeu ao mainstream, que ela anda com pessoas de Hollywood. Então isso também é um debate a ser feito, né? Claro. Se a arte ela só tem que ser para pouco, se quando ela é socializada para mais pessoas ela perde seu valor. Tem um debate aí, né? Uhum. Que a gente não consegue exaurir aqui. Mas eu gosto muito das performances dela porque são performances feitas com o corpo, com o tempo, com o espaço e sempre com uma conotação política, né? Trabalhando no contexto político, de gênero, de sexualidade. Então, é uma artista que cabe muito ainda na contemporaneidade. Eu queria citar também grandes performers aqui de São Luís, né? Se bem que Pietra está em São Paulo, né? A Pietra PP, né? Se chama PP, poeta Ah, ela mais tá em São Paulo. Pietra de Ofá. A Pietra, ela faz muito performance na rua, Sim. né? E é incrível, é muito isso que o filme traz, né? A exposição do corpo, a dissidência, aquele corpo estranho, uma linguagem estranha. Tem também o Imagúnio, né? O Imagúnio, ele performou a Mãe d'Água, né? Poucas pessoas lembram disso. O Imar se vestiu, se transmutou na Mãe d'Água numa perspectiva de cobrar para que aquela imagem ali perto ali da Praça Dom Pedro fosse Hum, revitalizada. Então, a arte sendo usada no contexto político, de cobrança, eu acho que isso também é importante, a performance também tem esse papel. E para onde vão as feiticeiras trouxe tudo isso, né? Esse debate acerca da arte, da resistência, da corporalidade de 7 corpos dissidentes, cada um com seus marcadores sociais, com seu lugar de ocupação na luta, na resistência. Eu acho que todo mundo deveria assistir, aproveitar essa oportunidade de estar vendo o filme e trocar uma ideia, né? sim. Porque para onde vão as feiticeiras, eu sei, que é para o local onde nós encontramos os nossos iguais, que pensam de forma igual, onde nós vamos nos unir para resistir e onde nenhuma feiticeira, e leia-se feiticeira, povos minoritários, minorias sexuais e de gênero, mulheres, pretos, favelados, periféricos, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, população trans e travesti, não iremos mais ser queimados na fogueira. Exato. Né? Nós ocupamos esse espaço e vamos continuar resistindo, porque arte é resistência. Uhul! Incrível, 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 incrível. Olha, maravilhoso. Muito obrigado, Carlos, por ter aceitado esse convite. Foi uma participação incrível, com certeza aprendi muito. Como eu te falei, eu estava aqui já sedento por essa aula. Fico feliz também que o filme tenha te tocado, né, que já tenha tido essa conexão. Eu também acredito muito na energia, né, nas sincronizações dos movimentos, né? Eu acho que foi muito bom nesse sentido. E agradecer demais ter aceitado esse convite, agradecer a MPC, né, a Petrobras e o Ministério da Cultura por patrocinar esse movimento, esse Viva o momento aqui, que é Ministério da Cultura! Viva o Ministério da Cultura! e reforçar, né, esse convite de que, olha, gente, o link do filme está aí disponível, a gente tem os direitos até dezembro, né, por isso que a gente está com esse momento aí para tentar fechar o ano com todas as atividades, mas vai ficar aí disponível até o final de dezembro para que vocês possam assistir de forma gratuita. Isso é muito importante, né? Porque são filmes de qualidade que trazem temáticas relevantes e reforçando a questão do acesso público, já que é um dinheiro dos contribuintes, é um dinheiro público que ele precisa ter esse retorno para a sociedade, nada melhor do que um retorno que ele vai trazer valores e perspectivas para uma sociedade mais horizontalmente orientada, né?
Então, agradecer demais a atividade, convidar também vocês para as 18 horas lá no prédio de História, que a gente vai ter uma atividade, Silêncio da Boiada, exibição também de um curta. E no mais é isso, agradecer demais a participação e tanto da galera que esteja aqui nos ouvindo, quanto do Carlos, citar aqui o Marcelo, que também entrou na live com a gente, o Vina, que estava aí, não sei se ele, acho que ele já saiu, mas agradecer a todos e todas que estiveram com a gente. E dizer que essa live ela vai ficar gravada e vocês podem ver de novo. Então é isso. Tchau, tchau, obrigado. E eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, Carlos. Tchau, obrigado.